Olá, meu nome é José e hoje eu quero falar sobre a terceira vinda de Cristo. Ah, há vários textos que comprovam a terceira vinda de Cristo. Eu vou ler vários textos aqui porque não adianta eu ficar falando que Jesus vai vir assim, vai para lá, vem para cá. Eu vou usar os textos para mostrar que ele vem, ele se refere, os textos que se referem à terceira vinda dele. Vamos ler esses textos todos para que os irmãos entendam que de fato Jesus virá 3 vezes à Terra. Então vamos lá. A primeira vinda aconteceu quando Jesus nasceu lá em Belém no ano 4 AC. Aí no ano 30 DC ele foi crucificado, morto, sepultado. Ao terceiro dia ressuscitou. E depois de ressuscitado, ele passou 40 dias com os discípulos. Depois dos 40 dias, ele subiu ao céu. E quando ele chega no céu, ele ouve a seguinte frase de Deus Pai, né? Eu vou ler aqui um texto que se encontra lá em Atos dos Apóstolos 2:32 para ver para os irmãos ver o que Jesus ouviu do Pai quando ele subiu ao céu. Atos dos Apóstolos 2:32. Deus ressuscitou esse Jesus, do que todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Então, o Pai, quando Jesus sobe ao céu, chega lá depois de ressuscitado, ter passado 40 dias com os discípulos, Jesus sobe ao céu e ouve do Pai: assenta-te do meu lado direito, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Essa revelação foi feita pelo rei Davi muito tempo atrás, antes mesmo de Jesus ter nascido. E aí é isso, né? Então, Jesus vai ficar no céu até que todos os inimigos sejam derrotados. Aí tem um texto interessante em 1 Coríntios 15:20 que diz o seguinte, né? A partir de 1 Coríntios 15:20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Aqui fala que convém que Jesus reine até que os seus inimigos seja esteja debaixo dos seus pés, seja posto debaixo dos seus pés, nesse cabelo dos seus pés. Convém que Jesus reine aonde? O Pai disse para ele ficar sentado no trono no céu, reinando até que os inimigos sejam postos a teus pés, aos pés dele. Então Jesus reina no céu. A partir do céu ele está reinando até que os inimigos sejam postos debaixo dos pés. E o último inimigo, conforme Paulo diz, é a morte. Resumindo, o Pai sujeitou todas as coisas a Cristo, que reinará no céu até que a morte seja derrotada. Quem é que vai colocar todas as coisas aos pés de Jesus? É o Espírito Santo. O Pai enviou o Espírito Santo para isso. No Salmo 110, o Pai fala o seguinte para Cristo. Salmo 110:5. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios tudo encherá de corpos mortos, ferirá as cabeças de muitos países, beberá o ribeiro do caminho e por isso exaltará a cabeça. Então a função de exaltar Cristo diante dos inimigos é o Espírito Santo.
Quando Cristo sobe, vê o céu, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes com essa ordem explícita do Pai, com essa missão, colocar todos os inimigos aos pés de Cristo e exaltar Cristo diante dos inimigos. O Espírito Santo aqui no caso é o Senhor à direita de Cristo, né? Então o Pai fala assim, o Senhor à tua direita, está falando do Espírito Santo. Então o Jesus está à direita do Pai e o Espírito Santo à direita de Jesus. É essa posição lá no céu do trono. Então é isso. Apocalipse 20:14 fala o seguinte, né? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. É nesse ponto que a morte é vencida. A morte é o inimigo a ser vencido. Então, tal está falando que Jesus vai ficar no céu até que os inimigos de Cristo sejam derrotados e a morte é o que é o último inimigo. Então, Apocalipse 20:14 fala isso. Quando terminar o juízo final, estará terminada a missão de Cristo, né, que iniciou quando ele nasceu lá em Belém. Ah, também em respeito a esse tema, Atos 3:21 fala o seguinte, né? O qual, falando se referindo a Jesus, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Restauração de tudo é restauração de toda a criação. Deus criou os céus e a terra, depois criou a luz, né, a partir das trevas que estava existindo em Gênesis 2:2. Depois ele criou os oceanos, criou o homem, criou os planetas, criou tudo. E depois entrou o pecado, criou o homem, né, os animais, e depois entrou o pecado no mundo que degenerou a criação. Então, restaurar tudo é restaurar como era antes do homem pecar. Então, esse é o processo de restauração, restaurar a criação. Eliminar o pecado e a morte é quando for eliminado o pecado e a morte, a criação estará restaurada. Restauração de tudo, também chamado de regeneração. Mateus 19:28 diz o seguinte: E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus está falando para os apóstolos, né? Que eles vão participar do juízo final e eles julgarão as 12 tribos de Israel. O texto está falando da vinda de Jesus para o juízo final. E assim que o juízo final terminar, toda a criação estará restaurada, toda a criação estará regenerada. Bom, a respeito do juízo final, é o seguinte: acontecerá depois do milênio, e vai ter uma primeira parte do juízo final. O juízo final será em dois locais, vamos dizer assim. A primeira parte será no mundo dos mortos, e a segunda parte será na terra, nessa terra aqui, é aqui mesmo. Então é o seguinte, primeiro o juízo final está acontecendo no mundo dos mortos, conforme João descreve lá em Apocalipse 20:12. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, após aí eles são julgados os mortos, as almas lá dos que está lá, que o homem morre sem Cristo, a alma dele vai pro mundo dos mortos, né? Que o pessoal chama de Sheol, de inferno, vários nomes. É mundo dos mortos. As almas ficam lá,
Aí no dia do juízo final, Jesus vai lá, o trono de Deus vai lá, eles vão julgar todas aquelas almas. Aquelas almas serão sentenciadas ao lago de fogo, daí elas ressuscitam e vão para o lago de fogo eterno. Nesse ponto, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, né? Conforme diz em Apocalipse 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aí esse lugar chamado Sheol, mundo dos mortos, não vai existir mais. Ele é um local, o lago de fogo é outro local. O lago de fogo é um local físico, físico, visível, e os mortos ressuscitarão em corpos transformados em bestas feras. Já fiz um vídeo sobre besta 666. Se você quiser entender disso, você vê o vídeo. Eles vão para o lago de fogo. Depois disso, o trono branco será colocado sobre o atual Monte Sião. O Monte Sião é um monte que Jesus disse que a partir da existência dele é eterna, será eterna, nunca será, existirá para sempre, por toda a eternidade, esse Monte Sião. Então, ele está lá em Jerusalém. Deus vai colocar o trono dele sobre o Monte Sião. E aí, vou ler uma grande revelação aqui sobre a parábola do rei que celebrou as bodas do seu filho. Está lá, Mateus 22, do 11 ao 14. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando fala que vai ser lançado nas trevas exteriores, está falando de juízo final. Veja bem, tem um salão nupcial. O salão nupcial, imagina um salão cheio de convidados lá para o casamento. Aí entra o noivo lá, o pai do noivo, e fala assim: mãe, essas vestes suas não estão adequadas para o noivado. Você não pode ficar aqui, não. Chama de segurança e joga esse cara para fora. Terminado o juízo final, no Sheol, todas as trevas que existem, a noite vai deixar de existir quando terminar o juízo final no Sheol. Não vai ter mais escuridão. É um mistério aí que precisa ser revelado. Eu já entendi esse mistério, mas por enquanto eu não vou explicar aqui. Mas assim, terminou o juízo final no Sheol, no mundo dos mortos, não haverá mais trevas na terra, sombra, nada disso. Se você cavar um buraco na terra de 5 quilômetros, vai estar tudo claro, luz, tudo é luz. Não existirá um pingo de sombra, um pingo de trevas em lugar nenhum. Então a terra está transformada num lindo salão nupcial, num santuário, mas ainda falta o juízo final dos que chegaram vivos no final do milênio. E esse convidado sem veste nupcial é aqueles que chegaram no juízo final sem o nome escrito no livro da vida. Essa parábola está em sintonia com o julgamento das nações, né? Que Jesus separa os bodes que Deus separa os bodes das ovelhas. Está lá vou ler o texto aqui em Mateus 25, 31 a 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda.
Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuíde por herança o reino eterno que vos está preparado desde a fundação do mundo. E então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Isso é juízo final. Isso é julgamento das ações, é juízo final. Quando o trono de Deus está sobre o monte Sião. E aí, esse aqui é aquele lá que está no Apocalipse, lá, né, do 20, finalzinho do capítulo 20. Todos aqueles que não foram achados com o nome escrito no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Essa cena que o rei entra para ver o salão especial, tem um camarada lá com as vestes estranhas, são os que chegaram vivos no milênio, tinham o nome escrito no livro da vida, são o bode, né, a direita, né? Vai manter os que não chegaram no livro da vida à direita, que chamam de, de bodes lá, de cabritos, e diz: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, isso aqui é juízo final, terceira vinda de Cristo. E essa julgamento das nações começa assim, né? E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele. Esses santos anjos são aqueles que vão participar do juízo final. São os 12 apóstolos e os 12 filhos de Jacó. Os 12 filhos de Jacó também. Os 12 filhos de Jacó também participação do juízo final. Tem até uma profecia Noé, quando está dando a bênção patriarcal lá, fala que Dan julgará o seu povo como uma das 12 tribos de Israel. Então todos aqueles filhos de Jacó também participam do juízo final, tanto eles como os apóstolos. Eles simbolizando o Antigo Testamento e os apóstolos simbolizando o Novo Testamento. O Antigo e o Novo Testamento. A lei e a graça. Então eles vão participar do juízo final. E Jesus vem com essa comitiva, né? Instala o trono sobre o juízo final, sobre o Monte Sião para o juízo final na terra. E aí acontece isso. A sequência do juízo final são as bodas do Cordeiro sobre o Monte Sião, descrita em Apocalipse 14:1. 14:1-5, né? E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião e com ele os 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. E ouvi uma voz do céu, com voz de muitas águas e como voz de um grande trovão, e ouvi a voz dos arpistas que tocavam com suas harpas, e cantavam como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão 144.000 que foram comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus, para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Essa é a cena das bodas do Cordeiro. Note que ele está sobre o Monte Sião, e o trono de Deus está lá sobre o Monte Sião, primeiro para o juízo final, depois para as bodas do Cordeiro. E o profeta Isaías fala desse tema também, dessa sequência. É o seguinte, Isaías 25, 6-8. No último versículo do capítulo 24, fala assim que o sol e a lua se envergonhar quando o Senhor colocar o seu trono sobre o monte Sião e reinar para sempre. E no 25, 6, ele está se referindo sobre o monte Sião. Primeiro está falando das bodas do Cordeiro, mas está falando da festa das bodas do Cordeiro, né? E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinho velho com tutanos gordos, com vinhos velhos bem purificados,
E destruirá nesse monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os ossos, e terá o próprio do seu povo, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse. Então, aqui está falando das bodas do Cordeiro, no 25:6, e no 25:7 e 25:8 está falando do juízo final. Mas primeiro acontece o juízo final, depois tem a cena das bodas do Cordeiro, que é quando Jesus disse que voltará a cear com os discípulos aqui na terra. Ele diz assim, Jesus, né? Eu só vou beber outra vez cear com vocês, tomar ceia com vocês quando vier o reino de Deus. Quando vier o reino de Deus. Quando o reino de Deus chegar aqui. Quando o reino de Deus chegar na terra. Na oração do Pai Nosso a gente ora assim, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. A vontade do Pai é plena e perfeita no céu. Quando depois do juízo final, a vontade de Deus será plena e perfeita na terra como ela é no céu hoje. Simples, simples entender que aqui vai se tornar um santuário das moradas do Altíssimo. Agora, já entendeu o final do juízo final, né? O processo do juízo final, terceira vinda de Cristo. Mas antes da terceira vinda, tem a segunda vinda. A segunda vinda acontece no dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia no qual acontecerá a grande tribulação. No Antigo Testamento fala o dia de Yahvé, o tetragrama lá, YHWH, o dia de Yahvé, o dia de Cristo. Esse dia é o dia é um dia, né? Que é uma semana de anos lá, da última semana de anos de Daniel. Nesse dia acontecerá a grande tribulação, e nesse dia Cristo encontrará com Israel no deserto. Mas eu quero explicar esse trecho aqui, porque em Oséias fala uma coisa muito interessante. Fala que Jesus vai se encontrar com Israel no deserto e depois vai subir para o céu. Estou falando aqui do profeta Oséias, Jesus falando, né, através do profeta. Mas antes eu quero explicar a relação de Oséias, o simbolismo do casamento de Oséias com o símbolo, com o relacionamento de Cristo com as 12 tribos de Israel. O casamento de Oséias é figura do relacionamento de Cristo com as 12 tribos de Israel. Então vamos lá. Princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma mulher de prostituições e filho de prostituição, porque a terra certamente se prostitui desviando-se do Senhor. Note que a terra se prostitui desviando do Senhor, o povo da terra se prostitui desviando do Senhor. Foi, pois, tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe o nome de Gisrael, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Gisrael sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel e no vale de Gisrael. E tornou a conceber e deu luz a uma filha, e Deus disse: põe-lhe o nome Lohuama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, eu salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado, Lohuama concedeu-lhe a luz um filho. E Deus disse: põe-lhe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia os filhos de Israel serão como a areia do mar, que não se pode medir nem se contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, subirão da terra, porque grande será o dia de Gisrael. Ah, esse dia de Gisrael aqui é meio misterioso. Mas é o seguinte:
Bom, primeira coisa, Gomer não era prostituta. Eu vejo muitos pastores aí, muitos mestres dizendo que ela é uma prostituta. Não é nada disso. Nem tem um lugar da Bíblia. O que está falando que Gomer era prostituta? Está falando para José assim: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui desviando do Senhor. Está falando que está tipificando o casamento de Oséias com a relação de Cristo com o de Israel. Então, foi assim, Cristo casou com as 12 tribos de Israel para exemplificar o relacionamento de Cristo com Israel. Né? Lá no Monte Sinai, o testamento desse casamento o documento foi a lei do Antigo Testamento. Aí o que acontece? Israel se prostituiu espiritualmente com os deuses das nações vizinhas e o casamento deu em divórcio. Então, o povo de Israel vivendo no tempo de Oséias é um povo que está em prostituição espiritual. Nesse sentido, Gomer é uma filha de prostituição, assim como o próprio Oséias também é um filho de prostituição, porque todo o povo se prostituiu. Todos. Deus está tratando todos eles como prostituto espiritual. Então não tem nada a ver prostituta de ficar vendendo corpo lá no bordel. Deus me livre. A Gomer não era prostituta de jeito nenhum. Quem fala isso é um herege. Então vamos lá. Gomer não era prostituta, mas Gomer ela tipifica Israel do Monte Sinai até o tempo de Juízes. Jesus tem um relacionamento de matrimônio com Israel a partir do Monte Sinai, mas com o tempo, passar do tempo, esse relacionamento vai se desfazendo, né? Porque o povo se prostitui espiritualmente. Aí, Gomer fica o casamento de Cristo com as 12 tribos de Israel no Monte Sinai até o período de Juízes. Aí Deus tem um filho chamado Gisrael. Gisrael tipifica a monarquia israelita até Salomão. Lohuama tipifica o reino do norte, que caiu para o Império Assírio. E Loami tipifica o reino do sul, que caiu para o Império Babilônico. Aí o que acontece? Jesus veio resgatar o relacionamento com Israel no período da grande tribulação. E Oséias fala isso aqui no capítulo 2, né, a partir do verso 14. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta da esperança. E ali cantará como nos dias da mocidade, como nos dias que subiu da terra do Egito. Quem que subiu da terra do Egito? O povo de Israel. Eles cantarão no deserto como cantaram no dia que subiram do Egito, né? E naquele dia, diz o Senhor, tu não me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu senhor. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamará meu senhor. E da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. E naquele dia farei por eles uma aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra quebrarei o arco, a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Aqui fala do milênio. Milênio que os animais serão dóceis, né? Mesmo os animais selvagens. Lá quando o leão brincar com pastar junto com o cordeiro, isso aqui é o milênio, aí fala. Farei por eles uma aliança com as feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra, e da terra quebrarei o arco, a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Está falando do período milenar. E desposar-te comigo para sempre, desposar-te comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. Isso aqui já está falando da eternidade, depois do juízo final. E desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor.
E acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor. Eu atenderei aos céus e eles atenderão à terra. Aqui está falando no final da grande tribulação, no início do milênio. Está falando que Jesus vai atender os céus e eles ficarão na terra. E a terra atenderá ao trigo e ao mosto e ao azeite, e estes atenderão a Jezreel. Jezreel aqui é que vai controlar o mosto, o azeite. O mosto e o azeite atenderão a Jezreel. Jezreel, lá, ficou o reinado até Salomão, né, do período do juiz, Saul, Davi e Salomão. Jezreel, esse reinado, reino unificado. Aqui volta a falar de Israel. No milênio, Jesus sobe para o céu, começa o milênio, fica na terra Israel, né, as 12 tribos de Israel, que só eles saem vivos da grande tribulação. Esse Israel são os mártires da grande tribulação que reinarão com Cristo no milênio. Só que é o seguinte, reinarão com Cristo no milênio, só que Cristo vai ficar lá no céu e eles vão ficar aqui na terra tomando conta do monstro e do azeite, né, para responsável por proteger a vida dos israelitas, no caso, né? Mosto e azeite, se significar a profundidade desses termos, né? Essa terra atenderá o trigo, ao mosto e ao azeite, e esses atenderão a Jezreel. Então, os de Israel são os santos da grande tribulação que ressuscitarão no final da grande tribulação. Eles subirão aos céus. Aí Jesus vem nas nuvens, na segunda. Jesus vem nas nuvens antes da grande tribulação, encontrar a igreja, daí sobe para o céu com a igreja. No final da grande tribulação, Jesus não vem, que a igreja vem sozinha, vem até as nuvens. Aí os santos da grande tribulação ressuscitam, essa é a primeira ressurreição, e eles descem para livrar Israel da morte. E aí termina a grande tribulação, passa um período de intervalo de 45 dias, vai começar o milênio, aí Jesus sobe para o céu, e aí a terra fica, os israelitas ficaram na terra sob os cuidados dos santos da grande tribulação que reinarão com Cristo, reino. E Cristo, de Israel, lá simboliza lá atrás o reino unificado de Israel, assim que terminou o tempo dos juízes, e agora volta aqui de Israel a reinar com Cristo na terra. O reino de Cristo, mas Israel participando como reinando com Cristo na terra, entendeu? Então é isso. Ah, Oséias, é, aqui, né? Portanto, eis que atrairei, eu levarei ao deserto e farei ao coração. Estou falando das 12 tribos de Israel, que está em paralelo lá com Apocalipse 12:6, né? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ele fosse alimentado durante 1260 dias. E no 12:14 fala assim: foram dadas à mulher duas asas de grande água, porque voasse para o deserto, onde seu lugar onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. No final desse período, vai encontrar Cristo. Cristo vai restabelecer um novo pacto com eles, né? Um noivado novamente. Aí Cristo volta para o céu para preparar para as núpcias depois do juízo final. A respeito desse tempo de 45 dias entre o final da grande tribulação e o início do milênio, está lá em Daniel 12:12. Vamos ler aqui a partir do verso 7. E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e quando estiver acabado de espalhar o poder do povo santo sobre essas coisas, serão cumpridas. Está falando, o povo santo, tempos, um tempo, tempos e metade de um tempo. É o que fala de Apocalipse 12:14, né?
E foram dadas à mulher duas asas de grande águia que voasse para o deserto, seu lugar de se tenta por um tempo, tempos e metade de um tempo. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso, aí voltando para Daniel, né? 12:8 fala assim: Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o fim. Ah, muitos serão. ah, essas, ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios perderão infinitamente nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Aqui Daniel 12:10. Faltou o 12. Deixa eu ver aqui. Eu queria achar o versículo. Deixa eu achar aqui. Daniel 12. Daniel 12. 12:11 fala assim, né? E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espere chega a 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Bom, aqui, ó, fala que a abominação desoladora, ela aparecerá nos últimos 1290 dias. E aí fala, bem-aventurado os que chegam até o 1335 dias, contados a partir do surgimento da abominação desoladora. A abominação desoladora 1290, aí tem para 1335 dias, são 45 dias. Passado, terminado o período da abominação, tem mais 45 dias e começa o milênio. Então esse é o tempo que Jesus vai ficar na terra na sua segunda vinda, depois ele vai voltar para o céu. E depois ele vai vir na terceira vinda. Essa é uma escatologia, eu desenvolvi essa escatologia. Lógico que precisa ser melhor explicada, né? Só um vídeo para dar uma pincelada, mas precisa escrever, acertar todos os versículos, pôr tudo em ordem, bonitinho, porque a Bíblia fala por si só. Se você pausar esse vídeo, pegar esses textos e ler com calma, você vai entender que é uma sequência da terceira vinda, ter a segunda vinda. E é isso. A teologia não descobriu isso em quase 1900 anos. Eu tenho estudado teologia, nunca vi ninguém falando isso. E eu passei a perceber isso lendo a Bíblia, orando a Deus, pelo dom do Espírito Santo. E é isso. A terceira vinda de Cristo. Aí sim, a partir da terceira vinda de Cristo, esse será um reino eterno e jamais será fim. Simples. É difícil as pessoas entenderem isso. Eu sei que há um mistério nisso tudo. Eu vejo as pessoas falando, os grandes mestres na Bíblia, eles não entendem isso de jeito nenhum. É preciso oração, é preciso que a igreja desperte para entender isso. Aí fica lá uma corrente falando: quando Jesus voltar é o juízo final, a segunda vinda. Aí o outro fala: não, quando Jesus voltar a segunda vinda vai ter o milênio. Ah, Tá certo, quando Jesus voltar vai ter o milênio, depois do milênio. Só que o milênio não vai ser aquilo que eles falam, porque nem Jesus nem a igreja vai ficar aqui. Aí tem outra corrente que fala, não, quando Jesus voltar vai ter o juízo final. Quando Jesus voltar na terceira vinda, não na segunda. Então você vê como que as coisas são. Tem que se estudar a Bíblia, tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque é a palavra de Deus. E Jesus vai voltar pela terceira vez definitiva à Terra no final do milênio. E depois teremos as bodas do Cordeiro e depois a eternidade. Essa é a minha escatologia. Meu nome é José Ribeiro. Eu pretendo escrever um livro sobre isso. E Deus abençoe você. E que você desperte para entender as profecias bíblicas, porque é necessário que toda a igreja chegue a um consenso sobre a palavra de Deus, para que nós possamos nos mover em direção às nuvens, para que o dia de Cristo aconteça em breve. E vai acontecer em breve. Sei que o Espírito Santo está trabalhando em uma grande mudança
E ele fará uma grande mudança na configuração da igreja a nível global. O Espírito Santo vai fazer isso, porque essa é a obra dele e porque é ele que vai exaltar Cristo no dia do juízo final, onde todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Deus abençoe.